Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV Especial. A gente está aqui na Casa do Povo, na Câmara Municipal de Porto Alegre, capital de todos os gaúchos. Lembrando sempre uma convidada muito especial, já vou mostrar para vocês. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o apoio e patrocínio de CDP em Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Sintergues, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e a SPO Tecnologia. Conheça a Suzy, a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Acompanhe a gente também lá no nosso canal no YouTube e também lá os bastidores lá no nosso perfil do Instagram. Minha convidada de hoje é uma queridona dos gaúchos, dos brasileiros, do planeta Terra, comunicadora, jornalista, vereadora de Porto Alegre, minha querida Vera Armando. Verinha, seja muito bem-vinda, obrigado pela participação. Muito obrigada, Cláudio. Olha que alegria receber vocês, todos os teus telespectadores aqui na nossa Câmara Municipal de Porto Alegre. Nessa Casa do Povo, onde nós exercemos o nosso papel como vereadora de Porto Alegre, com muita honra, representando a todos depois da eleição, né? Nós somos eleitos por aqueles que acreditam no nosso projeto, mas no momento que nós assumimos como vereadoras, estamos aqui legislando nesta casa, nós representamos a todos os porto-alegrenses. E é uma alegria muito grande te receber aqui, nesse ambiente onde eu trabalho, com muito afinco, com muito foco, preocupada em deixar um legado para todos os gaúchos. Com certeza, Vera. Eu vou começar perguntando para a Vera Armando, né? 30 anos de atuação, mais de 30 anos na comunicação, né, aqui do nosso estado. Vera, o que tu de mais, né, são vários momentos, né? O que a gente pode destacar aí de marcante nessa tua trajetória, né? Eu reencontrei na comunicação lá na Pampa, que a Vera está apresentando até hoje o Atualidades. Isso. TVE, o que a gente pode relembrar aí? Cláudio, assim, rapidamente fazendo um balanço da minha trajetória, eu penso que cada momento teve nuances muito especiais. Pessoas que passaram nessa minha trajetória, colegas, chefia, direções de veículos que eu tive a oportunidade de conviver, mas saliento também os momentos importantes que passou o mundo, o Brasil, especialmente o nosso estado, durante cada período onde eu estava atuando nestes veículos. E eu tenho a convicção, e te digo isso com muita sinceridade, que em todos os momentos eu me dediquei com muito afinco. Eu me preocupei em dar o melhor de mim em todos os meus momentos. E certamente essa amizade hoje que nós nutrimos um pelo outro, eu tenho vários colegas que ficaram pelo caminho, que passaram, né, ao meu lado durante todo esse período, e quando nós nos encontramos, nós conseguimos celebrar e comemorar os bons momentos. Então, essa trajetória de lealdade, de amizade, de troca de conhecimentos, isso para mim é fundamental e são as lembranças mais importantes que eu carrego. Que bacana, né? A Vera Armando, ela já nasceu grandona, assim, já nasceu com esse talento, com essa simpatia. E, gente, eu posso falar, né, agora como vereadora e o pessoal que está acompanhando a Vera na política, eu quando entrei na comunicação, não vou dizer quando, tá, Vera Armando? Mas a Vera já era muito famosa, como a galera fala, né? E me recebeu com muita simpatia, assim, foi muito querida, e isso marcou, ela fala dessa amizade, isso marcou, eu me lembro que eu olhava assim, nossa, estou trabalhando ao lado da Vera Armando e tal, isso já faz um tempo e não mudou absolutamente nada, assim, né, desde eu estava começando, a Vera já era, assim, famosérrima e me tratou, assim, como de uma queridice fantástica.
Vera, hoje a gente tem, né, na época lá não tinha ainda rede social, não tinha ainda essa internet que tem hoje. Não tinha computador? Não tinha computador, para vocês terem uma ideia, era celular, era máquina de escrever. Papel carbono, xerox. É verdade, xerox, mimeógrafo. Gente, nós pegamos, isso é uma coisa, uma geração que não vai ter nunca mais. Nós pegamos as duas partes, atravessamos as duas partes. Isso aí não tem ninguém. Nós migramos do analógico para o digital. Pegamos... Mas isso foi importante, hein, para nossa formação. Pois é, verdade. Quem nasceu agora, desculpa aí, né, mas só está pegando uma parte, a gente pegou as duas. Hoje, a gente tem os comunicadores. Na tua opinião, qual é o papel do comunicador, né, na construção da opinião pública, né? Nada contra aí, mas diferente de rede social, né, de influencer e tal, né? A Vera é inventora do influencer, praticamente. Mas o fato de nós termos passado, né, por toda essa parte mais raiz do jornalismo, a máquina de escrever, o gravador, o teleprompter surgiu no meio. Até então a gente tinha realmente que memorizar e estudar muitos textos. Mas isso me trouxe assim uma bagagem, um conhecimento que eu até hoje procuro dividir com quem está chegando, dizendo da importância desse exercício da leitura, da escrita, da conversa, do diálogo, de misturar, de saber ouvir as pessoas. Eu sempre gostei, Cláudio, de conviver assim, com pessoas de todas as gerações. Sim. Quem está entrando na faculdade hoje, né, e com quem já é cascudo. Então, hoje eu ouço, assim, ó, por exemplo, o Mendelski, Lazia Martins, o Paulo Sérgio Pinto. Eu gosto de ouvir as pessoas que têm a bagagem histórica de Porto Alegre, mas também aqueles que estão chegando com a curiosidade, com a inquietude. Isso me faz muito bem, isso agrega ao meu conhecimento. Que maravilha. Lembrei agora do último encontro com a Cris Bart lá na RDC, lá tomamos um café da manhã. Maravilhosa. E eu sempre digo e vou repetir aqui, a Cris Bart é uma das jornalistas, uma das comunicadoras, mestre de cerimônias mais completas que nós temos no mercado. Ela é incrível e ela sabe o quanto eu a admiro. É verdade. Grande beijo para a Cris. Olha aqui, ó, o pessoal botou aqui, agora vocês vão comprar uma briga, ainda bem que ela não viu aqui, ó. A senhora construiu uma... Que senhora, gente? A senhora tá no céu, né? Minha mãe que fala. A questão da comunicação e a motivação, a transição, Verinha, para a vida pública, né? Como é que foi essa passagem? Foi meio que natural, porque o jornalismo, e tu deve sentir isso no teu dia a dia, nós somos antenas, assim, nós recebemos números incontáveis de notícias, de informações, pessoas que nos ligam, que pedem ajuda, que pedem socorro, que pedem para a gente levar para adiante muitas pautas que às vezes ficam paradas, pessoas que não têm voz, não sabem nem onde chegar, que balcão procurar, que autoridade que deve recorrer, tenho direito, não tenho direito, como é que eu faço para melhorar a minha vida e resolver os meus problemas nas mais diferentes áreas. Aí eu falo assim, ó, na área da saúde, da economia, né, os aposentados, os pensionistas, as mulheres que procuram atendimento médico, para tratamento oncológico, né, como é que eu faço para conseguir a minha mamografia, as questões da causa animal, olha, tem uma ninhada abandonada, eu preciso de ração, eu preciso vacinar, eu preciso castrar, as crianças, né, especiais, e eu sempre estive ao lado das crianças especiais, que eu sou madrinha do Educandário São João Batista, muito antes de entrar na política. Então, mas chegou um momento que eu recebia, encaminhava, mas eu parava por ali. Então, a política, eu entendi que a política me dá ferramentas para que eu possa, através de políticas públicas, construir melhores resultados, melhores finais para essas histórias que me contaram. Aí, através das políticas públicas, eu posso, por exemplo, doar emendas para o IMAMA, Instituto da Mama, né, para facilitar as mamografias, o tratamento, a trajetória de cura das mulheres. Através das minhas emendas e também das políticas públicas, hoje eu estou mais forte junto ao Educandário São João Batista, hoje eu atuo na causa animal. Enfim, é uma maneira de eu legislar, fiscalizar, de cuidar das pessoas, de proteger também a nossa cidade. Muito bem, e o Educandário faz um papel muito bacana, né, Vera? Com alta complexidade, né, de pessoas, né, desde crianças, adolescentes até adultos, né? Assim, ó, o Educandário hoje, ele se foca mais nas crianças e nos adolescentes, ele não conhece ainda, não consegue ainda estender. A APAI faz esse trabalho. A APAI faz esse trabalho. E essa transição, ela é muito sofrida também.
para os profissionais do educandário. Claro. Porque tem crianças que entram bebezinhos para lá. E quanto mais cedo começar os tratamentos, seja qual for a deficiência, nós estamos falando aqui, ó, síndrome de Down, transtorno do espectro autista, paralisia cerebral e tantas outras. Imagina. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico e a estimulação dessas crianças, os tratamentos que são oferecidos, não só no Educandário São João Batista, que é uma entidade que eu conheço profundamente, mas em tantas outras, os resultados, as possibilidades dessas crianças, elas terem melhor qualidade de vida, isso aumenta. Com certeza. Vera Armando, já terminou o primeiro bloco aí, mas não sai daí que a gente tem mais 2 bloquinhos para continuar conversando com a Vera, tá bom? A gente já volta, é um instante só. Deixa eu mostrar rapidinho aqui, antes de terminar, Vera. Olha aqui, ó, tem a Vera Armando aqui. Tem a Vera Armando aqui, eu desmarquei. Não, tá aqui, tá aqui. Olha aqui, o Douglas marcou, o pessoal aqui é profissional, olha ali, ó. Vera Armando, lindíssima, como sempre. Depois eu vou deixar pro último bloco pra Vera falar como é que é. Vampira, eu acho que é a Vera. Porque eu era novinho, já tô velhinho, já tô quase morrendo e a Vera continua a mesma coisa. Não, mais linda ainda. Pior, melhor ainda. A gente já volta um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, lembrando sempre que a gente tem o apoio aí, né, e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul e também a SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde do seu município. Lembrando que a gente tem também o carinho da FAMURS, nossa querida FAMURS, aqui conversando hoje na Câmara Municipal de Porto Alegre, programa pra lá de especial, além dessa casa maravilhosa, com a minha querida amiga Vera Armando, contando cada história muito bacana aqui pra gente. Verinha, vou começar te perguntando nesse bloco, né? A Vera estava falando das pautas dela, depois a gente vai voltar a falar sobre isso, mas ao assumir o cargo público, quando tu chegou aqui na casa, quais dificuldades, o que tu encontrou assim, de desafios e dificuldades aqui para começar a legislar? Todos os desafios, né? A gente tem que primeiro aprender o regimento interno, saber a hora de pedir para falar, a hora de ficar quieto, a hora de votar, como se relacionar. Tem tudo isso? Tudo, é um ambiente completamente diferente. Quem vem da iniciativa privada e migra, né, para o legislativo é um aprendizado constante. Daí a importância da gente contar com uma equipe qualificada, né, em todos os setores para te possibilitar um bom mandato, né, um mandato positivo, mas essa migração não começou exatamente aqui dentro da Câmara de Vereadores. Anteriormente a eu me candidatar como vereadora, eu já estava trabalhando na Assembleia Legislativa como coordenadora de comunicação do deputado Capitão Martim. O Capitão Martim, você foi também lá, levou ele lá, o Capitão Martim, um grande abraço pro Capitão Martim, queridão. Uma pessoa incrível, né? Aprendi muito com ele e estou tendo a oportunidade também de trazer muitos projetos de lei, projetos que ele está protocolando e sendo votados e aprovados na Assembleia Legislativa, estou trazendo e adequando, né, para Porto Alegre. Mas então, esse período de aprendizado na Assembleia Legislativa, para mim, foi fundamental. Eu comecei ali a me familiarizar com esse ambiente e o Capitão Martim chegou um momento que ele me disse: Vera, está na hora de tu concorreres. Sabe que o pessoal comentava isso, falava assim, mas a Vera está lá, por que a Vera não é ela a protagonista, né? Não
não que não fosse, Sim. porque o Capitão Martim é um queridão, mas o pessoal comentava isso. Sério? Mas e por que não vai a Vera? Pois é. Aí ele falou. Quando ele falou, eu realmente assim estranhei, porque de certa forma estar nos bastidores também é muito bom na política. Claro. E não, em a tua área, comunicação, assessoria, sim, né? Sim. E eu estava com ele, acompanhando entrevistas, acompanhando no dia a dia da Assembleia Legislativa, também contando com outros colegas da área do jornalismo. Sim. Nós tínhamos uma equipe de jornalismo, né, muito bem afinada. O Léo, que está hoje aqui comigo, me acompanhando, né, que é um grande jornalista. Enfim, então essa transição começou já na Assembleia Legislativa. Quando eu cheguei aqui, evidentemente que aí eu saí dos bastidores para ser protagonista, teve toda uma preparação, e eu te digo assim, ó, que ainda no dia a dia estou aprendendo e vou continuar assim durante todo o meu mandato e durante toda a minha carreira política, que eu não sei aonde vai me levar essa carreira, não sei até onde eu quero ir, eu posso ir, né, porque eu quero continuar levando o jornalismo da mesma forma. Mas é assim como no jornalismo, a gente segue aprendendo. Eu todo dia tenho uma ferramenta nova, seja para rede social, seja para TV, seja uma palavra nova que eu possa incorporar no meu vocabulário, né, para que ele se torne mais simples, mais comunicativo. Então, é um aprendizado diário, na vida, de um modo em geral. E aqui, nessa casa, como vereadora, não é diferente. Então, ainda estou aprendendo muito e tenho muito a aprender, muito a escutar. Eu acredito que um mandato, ele só se torna efetivamente legítimo e produtivo quando nós temos um gabinete de portas abertas, recebendo a população, ouvindo as reais demandas e trazendo para discussão aqui neste plenário, porque tudo passa por aqui, né? Quem está nos assistindo agora, nós protocolamos um projeto de lei, ele tem um fluxo na casa, passa pelas comissões, sendo aprovado, ele vem a este plenário e aqui, nesta tribuna, como autora do projeto, eu o defendo, e os meus colegas vereadores, cabe a eles votar sim ou não a esse projeto que vai se tornar lei em Porto Alegre. Interessante para o pessoal saber como é que funciona o processo, né? Vontade todo mundo tem de fazer, né? Ou pelo menos boa parte, a Vera eu sei que tem vontade de fazer, mas tem todo um ritual, né, Vera? Tem todo um trâmite aqui que a gente tem que seguir, né? deve respeitar. E é um ambiente de muito trabalho. E nós aprendemos, muitas vezes até com o projeto de lei que tu discordes, tu crias um projeto... Mas tem que aperfeiçoar. Que possa ser através de emendas. Então, é um exercício diário. Que legal aprender um pouquinho mais como é que funciona o Legislativo. Estava lembrando, se depender da Vera, da vida privada dela, agora eu fico olhando a Vera falar, é muita história para contar. Lembro lá na Pampa, quando eu trabalhei com a Vera lá, a Vera assumiu a chefia de jornalismo e foi a Vera Armando que conseguiu numa reunião, a gente tinha microfone com fio, conseguiu o microfone sem fio pra gente foi reclamar. A primeira coisa, a primeira demanda da Vera lá, que a gente tinha que esticar o fio para fazer as coletivas lá, Vera, não sei o que, a Vera, para aí um pouquinho, foi lá e conseguiu o telefone. A tecnologia está facilitando, né, a vida de todos nós agora. Gente, se nós pensarmos televisão há 30 anos atrás, os equipamentos eram outros. Tudo diferente, maiores, as câmeras, né? Gigantes. Sim, nós gravávamos em fita Almatic, que era uma coisa desse tamanho. Corte seco. É verdade. Horror, tinha um arquivo daquelas fitas. É verdade. Enfim, era outra época, mas é como eu te digo assim, é na dificuldade que se aprende. É verdade. Agora ficou, né? Agora a essência é a mesma, né? A questão da informação. O pessoal fala muito, né? Repito, nada contra o influenciador, mas está falando da equipe de jornalistas aqui contigo. Checar a informação. Vera já passou, repórter, apresentadora, né? Chefe de reportagem, né? Isso aí é um pouco diferente da galera, nada contra de ser influenciador, mas o papel do jornalista, assessora de imprensa, o outro lado do balcão, como a gente chama, do Capitão Martim, né? É bem complexo, assim. E a gente cria uma disciplina durante todo o trabalho, e eu sou assim, ó, extremamente exigente comigo, principalmente, né? Com o que eu digo, com o que eu escrevo. Então, eu tenho o hábito de ser
estar sempre corrigindo, no sentido de, sabe, quando Sim. é escrito um livro, tem o redator, Sim. mas está me faltando a palavra agora. O revisor. O revisor. Né? Eu tenho esse hábito que eu carrego comigo de estar sempre revisando, principalmente as coisas que eu faço. Assim, a minha preocupação primeira é com o que eu estou produzindo, se eu estou atingindo os meus objetivos, onde que eu falhei, como melhorar. É a primeira coisa. Primeiro a gente tem que exigir da gente, para depois tu poder cobrar, entre aspas, que eu sempre penso que a cobrança não é no sentido Sim. de diminuir ninguém, não é no sentido de só eu que sei, não, nada disso. É de construir, de ajudar, né? Porque o resultado do trabalho é de todos, não vai Sim. ser só meu, né? É de toda uma equipe. E tu continua, né, fazendo tudo ao mesmo tempo, como sempre, né? Essa Sim. loucura não cansa, um dia tu não vai cansar. Cansa, Imagino, mas Vera. eu continuo. Ela não para. Eu não é difícil paro. acompanhar, olha, Vera. Não, é difícil. E paralelo a isso, eu continuo na televisão Sim. fazendo um programa que é de debates. Sim. Né, que nós temos, assim, que ter noção de poder debater à noite o que aconteceu durante o dia. Então... E Vera, você tem uma coisa agora que você falou nisso, é interessante, tanto aqui nesse trabalho, como no trabalho especificamente num programa de debates, geralmente nos dois pontos as pessoas se metem muito em confusão, é muito fácil se meter em confusão. E tu tem sempre essa coisa diplomática, assim, de não te meter em barraco. Pelo menos eu tento, viu? Eu tento. Eu sei que às vezes colocam pra dentro. Agora com a política, o que acontece? Eu tenho um lado, eu tenho uma posição, Sim. eu tenho um partido, eu tenho princípios, Sim, tem tenho que ter, né? Tem que ter. Então, assim, ó, eu acho que hoje não cabe mais. Essa coisa de ficar em cima do muro... Eu concordo. Não existe, né? Tu tem que te posicionar, mas tudo isso eu penso que pode ser feito com elegância, com delicadeza, com respeito, com educação. Então, eu penso que é nesse sentido, entendeu? Não é o fato de eu ser uma pessoa elegante não significa que eu não seja firme. Eu sou extremamente firme no que eu penso, no que eu digo, e na hora do debate eu me posiciono dessa maneira, com elegância, mas com firmeza. Muito bem. A gente está chegando no final desse bloco e no último bloco eu vou conversar com a Vera sobre as pautas especificamente em relação à defesa das mulheres, né? A gente tem um aumento do feminicídio. Seguidinha, a gente vai conversar com a Vera sobre esse assunto, tá bom? É um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV especial, aqui direto da Câmara Municipal de Porto Alegre, a Casa do Povo, entrevistando a minha querida amiga, vereadora Vera Armando, né? Contando muita coisa bacana. A gente vai falar sobre um tema importantíssimo agora, mas deixa eu só lembrar para vocês que o Evidência na TV tem um patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. A Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e SPO Tecnologia. Você tem que conhecer a Suzy, uma inteligência artificial da SPO Tecnologia que zera aí as faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde do seu município. Acompanhe a gente lá no nosso canal no YouTube e também lá no nosso perfil no Instagram. Minha querida amiga Vera Armando, vou te perguntar sobre a questão agora que está incomodando e tem que incomodar mesmo, que é o aumento do feminicídio, né? Você que tem aí a pauta pelo cuidado, proteção das mulheres. O que está acontecendo, Vera? Que o mundo está enlouquecendo. O que é isso? É assustador. Nós estamos vivendo, eu até qualifico como uma verdadeira epidemia de feminicídio que nós estamos enfrentando aqui no Rio Grande do Sul. Já são 24 casos registrados e esse número só aumenta. São crimes bárbaros que estão ocorrendo, falta estrutura, porque se nós pegarmos assim destes 24 casos, 22 são no interior do Rio Grande do Sul e 2 registrados aqui em Porto Alegre. Importante isso. A rede de proteção de Porto Alegre, ela é um pouquinho melhor que a rede do interior, mas também não é o ideal.
Para vocês terem uma ideia, as delegacias especializadas de atendimento à mulher, que são as DEAN, nós temos espalhadas no estado ainda em número insuficiente. E a única que funciona 24 horas é a de Porto Alegre. Olha só. As demais no interior, agora o governo do estado do Rio Grande do Sul está adequando o horário, que eu ainda considero um horário Sim. que não contempla as mulheres, até com pausa para o almoço, por exemplo. Imagina, fecha gente, meio-dia. Imagina, gente, não é restaurante, não é loja de comercial. E até às 18 horas. Crime não tem hora. Não tem hora. E fecha fim de semana e não abre no feriado. Não. Concordo. Mas é lei. Concordo. É lei que as delegacias especializadas de atendimento à mulher é lei federal. Funciona em 24 horas. Porque no momento que nós temos uma delegacia fechada, isso aí gera um clima de impunidade. De insegurança. Né? De insegurança. Isso faz com que cada vez mais os agressores, que são covardes, eles se sintam muito à vontade para agir, porque eles não têm medo. Porque o feminicídio hoje é a pena mais dura do Código Penal brasileiro. 40 anos. E eles não estão nem aí. Tanto que muitas vezes, quando eles são entrevistados, né, quando eles passam pelas oitivas, nas delegacias, eles dizem, eu fiz e faria de novo. Eu já vi isso. E agora está nas redes sociais, né? Fariam de novo. Então, assim, é um absurdo o que está acontecendo. Nós precisamos chegar até esses agressores. Parece que a nossa mensagem, Cláudio, nós estamos falando aqui para uma bolha. Para as mulheres, divulgando a elas, por exemplo, os telefones que elas devem procurar ajuda, especialmente o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, que é um número eficiente, que vai distribuir, vai monitorar, vai levar até a cidade de onde esta mulher está falando, porque essa central é Brasília, vai levar até a cidade a realidade que ela está dizendo. Nós estamos falando com as mulheres da importância do registro de um boletim de ocorrência. Nós estamos falando para as autoridades da importância de que seja dada a essa mulher a possibilidade dela ter uma medida protetiva, que esse agressor use uma tornozeleira eletrônica. Tudo isso nós estamos falando, nós estamos divulgando as casas de acolhimento, as redes de proteção. Nós estamos pedindo aos homens de bem que multipliquem essa ideia, que multipliquem essa mensagem de que as mulheres não são objetos, que as mulheres têm vida própria, que quando elas não querem mais continuar um relacionamento, que elas precisam ser respeitadas. Porque vocês, homens, quando não querem mais, seja por qualquer motivo, ou porque tem outra, ou porque aquele relacionamento está tóxico, desgastou, não quer mais, ele comunica a mulher e na maioria das vezes ele vira as costas, bate a porta e vai embora. É verdade. Sem olhar para trás. É verdade. E a mulher não tem o mesmo direito. A mulher é cobrada que o relacionamento, mesmo que seja ruim para ambos, que ela tenha que levar adiante, que ela tenha que se sacrificar muitas vezes pelos filhos que também não querem ver a mãe sendo agredida. O início que começa com palavras. É um círculo vicioso. É um ciclo, né? São sinais que levam ao entendimento de que o final da linha é a morte dessa mulher por uma questão de gênero. Então, nós temos que estar atentas aos sinais e o meu mandato divulga isso. Pois é. O meu mandato quer levar até as escolas. Nós temos um projeto que já é lei. Sensacional, exatamente. Me fala desse projeto, porque eu acho que a educação lá na base é também importante. Levar as escolas do município de Porto Alegre, sempre lembrando, né, que um vereador, ele tem como cenário, como território, a sua cidade para poder legislar, né? Mas muitos dos meus projetos, eles estão sendo replicados em outras cidades do Rio Grande do Sul. E isso, assim, me enche de alegria e eu deixo aberto para todos os vereadores. Não tem problema. Não tem problema. Vamos compartilhar boas ideias. Mas a questão do violentômetro é uma ferramenta muito simples. Na verdade, é um termômetro que traz ali os primeiros sinais de alerta, né? Para que as mulheres, para que as famílias se atentem. Aquele homem extremamente dominador, quer saber o que tem no celular da esposa, não confia, quer regrar a roupa que ela deve usar, as amizades, que é agressivo verbalmente com ela, começa com empurrões, né? Começa a utilizar muitas vezes o dinheiro da mulher, ela não tem acesso à própria conta e por aí vai.
Essa questão vai aumentando gradativamente até chegar, e as mulheres às vezes não se dão conta disso, que estão sofrendo esse tipo de violência. Isso já é violência. Pois é. Violência, a mulher não quer ter relações sexuais e o marido muitas vezes quer forçá-la. Porque a esposa. Porque a esposa teria obrigação de esposa. Não existe isso. Não existe isso. Então, assim, ó, não fique sozinha. Procure ajuda, procure proteção, converse. Procure as delegacias especializadas, né? Procure um vereador que você tenha confiança, procure o meu gabinete. Converse, não fique sozinha, procure ajuda. Isso é muito importante. Eu sei que o nosso tempo aqui é restrito, nós teremos que fazer uma série. Um programa só para isso, né? Uma série, vários programas, cada dia levando um projeto de lei, para que nós pudéssemos realmente tratá-lo com todas as minúcias que um projeto de lei exige. Então, eu estou trazendo aqui de uma forma até superficial algumas questões, mas que o aprofundamento, ele é muito importante. Que maravilha. Vera, realmente o nosso tempo aqui, temos cerca de 4 minutos para terminar o programa e eu vou perguntar nessa parte final sobre a Vera falou que não sabe até onde vai levar o caminho dela na política, agora como vereadora, mas e aí, 2026, a gente está terminando já, começando abril, como é que está o ano eleitoral de uma certa maneira também, né? Como é que está se desenvolvendo aí esse ano de 2026 e na tua cabeça futuro, principalmente pela parte política? Bom, em princípio, nesse ano de 2026, eu estou extremamente focada em coordenar a campanha do Capitão Martim. Ele vai à reeleição como deputado estadual. Opa! Então, o meu foco hoje é justamente nessa costura tão importante de um cidadão, de um político que teve um papel incrível, único durante as enchentes de 2023 e 2024. Ele salvou vidas, não deixou ninguém para trás, não largou a mão de ninguém e tem um trabalho muito forte aqui no nosso estado. Então, hoje a minha prioridade é essa coordenação de campanha, estar também ao lado do deputado Zucco, né, que está em parceria com o meu partido, o PP, né, o Zucco é PL, então estaremos juntos também trabalhando na campanha ao governo do estado. Então, esse é o meu foco e continuar aqui na Câmara de Vereadores, levando o meu trabalho no dia a dia. A cidade é muito dinâmica. Porto Alegre tem mais de 1.300.000 habitantes. Nós temos que atender a todas as demandas, a todas as necessidades. É um trabalho que não se esgota e eu tenho energia para isso, viu? Pois eu sei. Mas eu me reabasteço e estou de volta no outro dia, querendo trabalhar de novo. Eu sei, é verdade mesmo. Você tem plano de eleitor agora sendo discutido também, né? Até às 5 horas da manhã nós já tivemos uma sessão plenária, no outro dia ficamos até às 10 da noite e agora na outra semana nós já estamos agendados até às 4 da manhã com um chimarrão, né, um lanchinho na madrugada, discutindo o plano diretor, que é sem dúvida o projeto mais importante que está tramitando nesta casa. Nós estamos desenhando o futuro de Porto Alegre para os próximos 10 anos. É muita responsabilidade construir a cidade do futuro que todos nós queremos. Antes de encerrar, já sei que o tempo aqui é curto, eu quero agradecer a direção da Revista em Evidência, ao programa, ao Cláudio, sempre pela generosidade, pela oportunidade de estar aqui nas páginas, levando a minha mensagem. Gente, muito obrigada. Essa revista tem uma grande circulação no meio empresarial, no meio político. É uma revista que tem um alto conceito e estar nas páginas é, sem dúvida, muito, muito honroso para mim. Muito obrigada. Vera Armando, muito obrigado a ti, tá? Sou teu fã, tá bom? Sempre fui. Um beijo, Vera. Valeu, obrigado para você que está nos acompanhando aí. Em seguidinha, a gente volta na outra parte do programa Em Evidência. Olá, estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, né? Com uma série especial de gravações, como a gente diz no jornalismo, externas, né? Seja muito bem-vindo, então, aqui pela Masper TV, pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com um sinal aberto para todo o país e também pelo 520
para o Rio Grande do Sul e na plataforma digital de sua preferência aqui no programa Em Evidência na TV. Lembrando sempre que o programa tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e também a SPO Tecnologia. Você tem que conhecer a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado aí na saúde do seu município. Você pode nos acompanhar também lá no nosso canal no YouTube, se inscrever, ativar a notificação, dar aquele legal pra gente, e também, né, os bastidores lá no nosso perfil no Instagram, Revista em Evidência. E é com muita honra hoje, né, nessa externa especial, fazendo fora do nosso estúdio, que a gente recebe o presidente de uma instituição que é referência aí no ensino superior. A gente tem o prazer de fazer o programa nessa segunda parte hoje com o Dr. Luciano de Faria Brasil, né, que é presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Presidente, muito obrigado pela participação, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cláudio. É um prazer sempre conversar contigo e nossos queridos telespectadores aqui da Masper TV. Presidente, vou começar lhe perguntando, pedir para compartilhar um pouco da trajetória até assumir a presidência da Fundação, presidente. Bom, eu ingressei no Ministério Público em fevereiro de 1995, fui aprovado no 38º concurso para ingresso na carreira do Ministério Público. Fui promotor em Lagoa Vermelha, na época, em trânsito inicial, fiquei lá 2 anos. Depois fui promotor em Bento Gonçalves, em trânsito intermediário, fiquei 2 anos e meio. Depois fui a Lajeado, me removi para Lajeado, fui promotor do júri em Lajeado por mais 2 anos e meio. E depois de 7 anos de carreira, vim a Porto Alegre, onde eu fiquei, num primeiro momento, 3 anos na Corregedoria Geral do Ministério Público, assessorando a doutora Jaqueline Rosenfeld, que era a Corregedora Geral. E depois eu me classifiquei na Promotoria de Justiça de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística, onde eu fiquei 10 anos, né, lidando com essas questões de Estatuto da Cidade, direito urbanístico, os conflitos na época, e era o começo da implementação dos planos diretores aí no interior. Em 2006, vencia o prazo de implementação dos planos diretores dos municípios com mais de 20 mil habitantes. Opa. Estabelecido na Lei 10.257, lá de 2001. Então, nós fizemos aí uma caravana muito grande, junto com a FAMUR, Sim, junto com a Metroplan, palestrando, conversando com o pessoal, foi muito interessante. Fiquei 10 anos ali. Depois eu passei 8 anos na administração superior do Ministério Público. Eu fui convidado na época pelo Dr. Marcelo Dornelles, nosso procurador-geral, em 2015, para ser diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, que é a nossa escola interna corporativa do MP. Fica aqui pertinho, aqui na Fernando Machado, ali do lado do Zafari, um prédio destinado à atividade educacional, tem um auditório, laboratório de informática. Só para isso. Prédio muito bom, treinamento de membros do Ministério Público e de funcionários, servidores. Fiquei 4 anos como diretor ali. Fiquei 2 anos como secretário dos órgãos colegiados, do Conselho Superior do Ministério Público, do órgão especial do Colégio de Procuradores, durante a pandemia. Então, também foi um momento de ajudar os nossos conselheiros a lidar com a realidade tecnológica que permitisse fazer as sessões à distância. Ah, né? É verdade. Então, operar todos os sistemas. Era o que tinha, né? Fazer reunião no Zoom, na plataforma do MP. Foi um aprendizado para todo mundo, para mim também. Do adiantamento até da tecnologia que ia vir agora. Exatamente. De 2021 a 2023, eu fui chefe de gabinete do Procurador-Geral, que era novamente o doutor Marcelo Dornelles. E foi um período também de muito crescimento, muito aprendizado, muito entendimento das questões da alta administração. Depois, em 2023, eu retornei à atividade fim, dessa vez na Promotoria de Justiça e Defesa do Consumidor, onde eu fiquei 2 anos e meio. E foi uma experiência muito rica, conheci muita gente, de muito aprendizado, de muito crescimento intelectual também, esse convívio com doutores, com professores, tudo isso foi muito interessante. E já tivemos entrevistas sobre isso, eu exatamente, acho, né? Exatamente, lá na Masper. Foi muito legal, foi muito bacana. Depois eu, no final do ano passado, fui promovido a Procurador de Justiça. Hoje me encontro no último grau da carreira. Atualmente atuo junto a uma Câmara Criminal,
e tenho desenvolvido lá minhas atividades. E aqui na Fundação Escola Superior do Ministério Público, eu ingressei como vice-presidente em 2019, novembro de 2019, vice-presidente do presidente Fábio Sbardelotto, que permaneceu até o dia 9 de dezembro de 2024. E depois ele renunciou ao mandato para assumir a função de corregedor-geral do Ministério Público. Então, desde o dia 9 de dezembro de 2024, me encontro na presidência, primeiro interinamente para fechar o mandato do presidente Fábio, e em novembro do ano passado eu fui eleito e tomei posse como presidente agora. De fato? De fato, assim, de fato e de direito. De fato e de direito, como se diz. Me encontro aí no exercício da presidência, meu vice-presidente é o Dr. Mauro Henrique Renner, foi procurador-geral de Justiça de 2007 a 2009, e também temos a doutora Josiane Camejo, que é subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, e o professor Alexandre Lipe João, professor de Direito Consumidor, aí, hoje procurador de Justiça junto ao Tribunal de Justiça Militar. Então, nós 4 formamos o Conselho Administrativo. Perfeito. Temos também o diretor da Faculdade de Direito, era o Dr. Mauro Souza, agora o Dr. Rodrigo Brandalize, professor de Processo Penal e Processo Penal, um jovem. E estamos aí num processo sempre de aprendizado contínuo, sabe, Cláudio? A gente nunca deixa de aprender. O sujeito que disser que eu sei tudo, aprendi tudo, está muito longe disso, assim, está completamente equivocado. Ainda mais porque o direito também, né? Ele está sempre acompanhando a sociedade também, né? E cada vez mais rápido, Cláudio. Pois é. As realidades se sucedem muito rapidamente. Nos anos 90, quando eu me formei, eu ingressei na URGS, na Faculdade de Direito, em 1989. Eu ia perguntar, porque tem a história de Bagé, né? Sim. Foi esse período anterior. Vamos voltar um pouquinho ali. Sou de uma família que vem da metade sul. Meu pai é proprietário rural em Bagé e minha mãe proprietária rural em Candiota. Candiota, e tem uma fração também em Piratini, mas bem perto de Pedro Osório, ali na ponta do município de Piratini. Então eu me criei muito lá fora, né? Literalmente? Literalmente. A gente ia todo fim de semana, o pai foi também servidor público um bom período, foi secretário de Estado no governo do governador Amaral de Souza ali. Olha! Ele foi secretário de Estado entre 80 e 82 ali. Olha, Amaral de Souza. Isso faz muito tempo, né? E eu me recordo bem daquele período, eu era guri, e a gente ia todo fim de semana para fazer. Então eu vi todas as fases, né, do negócio rural, vi o crescimento do agronegócio, vi a profissionalização da gestão. Sim. Né? Vi os grandes eventos climáticos, né? A gente fala dessas situações. Entre 90 e 91 nós tivemos uma grande seca no Rio Grande do Sul. Até o escritor, o romancista e poeta, o José Botelho, José Francisco Botelho, ele faz menção em uma das suas... um texto que ele escreveu durante a enchente, justamente a essa grande seca de 90 e 91, né, que ele estabelece um contraste com aquela situação. Então eu vi toda essa realidade e hoje eu também sou produtor rural junto com a minha mãe, que é viúva, e com a minha irmã. Eu investi minha irmã nos poderes de gerência das propriedades, do negócio rural como um todo, mas a gente nós gerimos juntos, né? Sim. Então eu guardo essa conexão muito grande aí com a fronteira. A maior parte dos meus parentes, é um horror dizer isso, parentes mais próximos já morreram. E eu tenho os primos que não moram mais em Bagé, então eu vou à cidade lá, assim, mas fica relembrando. Eu vou no comércio, vou comprar passo na farmácia veterinária, essas coisas, vou a Ceguá comprar uma coisinha. Algum vinho, mas eu na verdade eu vou mais para a propriedade rural. A propriedade que a tua irmã administra atualmente. Então eu tenho dito já há tempos, né? De certa forma eu sou herdeiro dessas tradições e é uma história um pouco síntese, né, do Rio Grande do Sul, né? Eu sou herdeiro tanto dos chimancos quanto dos maragatos. Família do meu pai, toda de Maragatos, Libertadores. E a mãe? A família do meu avô materno era toda de chimancos, pica-paus, né? Do lenço branco. Mas, meu Deus do céu, pegou e tu ficou no meio disso aí. Isso, a família da minha avó materna muito urbana, de Pelotas lá, era ligada ao Banco Pelotense. Bacana, que interessante. Então tem um pouco de síntese nisso tudo. Sim, assim, do Estado. E dessa transposição do campo para a cidade. Também. Né? Assim, meu pai já veio para a cidade para estudar e acabou se estabelecendo
profissionalmente. E eu também, de certa forma, embora fosse todo fim de semana, eu cresci em Porto Alegre, estudei no Colégio Farroupilha, estudei na URGS depois, peguei toda essa efervescência do final dos anos 80 começo dos 90, o ano da primeira eleição presidencial. Foi meu primeiro ano de faculdade. Então, isso aqui, o pessoal não tem lembrança, né? Tinha 3 passeadas por dia aí no centro. Olha, era brincadeira. Meu pai, quando se aposentou, era funcionário da falecida Caixa Estadual. Caixa Econômica Estadual. Verdade, Caixa Econômica Estadual. Então, eu volta e meia passava ali para conversar com ele. O centro tinha uma vida muito intensa, né? Intensa, é verdade. Que com o tempo, ali nos anos 90, ela foi decrescendo, foi declinando. O centro quase morreu. Ele ressurge a partir dos programas de habitação popular aí, que são implantados nos anos 90 no centro. E depois com a ressurgência do comércio, de uma cena mais boêmia lá justamente onde eu morei quando era criança, né? Meus pais tinham um apartamento na Rua da Praia, na Rua dos Andradas, na frente da onde era então o Hotel Majestic, hoje Casa de Cultura Mariquintana. Casa de Cultura Mariquintana, no centro, no coração de Porto Alegre. Onde hoje tem o Boteco Andradas embaixo. Isso. Era uma padaria ali, Padaria Touro. Eu morava naquele prédio ali. Então, nossa, mas literalmente no centro, pertinho da Praça da Alfândega ali. No coração do centro. Meus avós maternos moravam no Presidente Antônio Carlos, que era no Rua dos Andradas 777. Fica na frente daquele marketplace, aquele food place que tem ali hoje, ali, que é o Up, eu acho que é exatamente na frente. Então, o centro mudou muito. Eu fico feliz em ver a ressurgência do centro. Pois é. Muito triste pela enchente, né, que acabou prejudicando. Deu uma baixada, mas tem uma revitalizada boa agora. Boa. Outro dia eu passei ali na Duque, vi que aquela pizzaria que tinha na Duque foi lá para a Rua da Praia. Sim. Eu gosto, eu sou um entusiasta. E sou um cultor da história de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Pois é, do Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, né? Porque pega lá na ponta da fronteira até aqui a capital. Doutor Luciano. Bom, entramos na URGS em 89, né? Concluímos o curso de Direito e depois o concurso. Sim, eu me formei em 93, na metade do ano. A minha turma até adiantou um pouquinho as cadeiras, acabamos nos formando com 4 anos e meio e não 5 anos. Olha! E naquela oportunidade eu cursei tanto a Escola Superior do Ministério Público, quanto a Escola Superior da Magistratura, a Escola da Júris, que tinha os preparatórios, eram os grandes preparatórios que existiam na época. E foi muito bom, conheci bastante gente, foi um aprendizado muito bom. E durante o ano de 94 eu fiz o concurso, o resultado final saiu no finalzinho de dezembro, tomamos posse no dia 1º de fevereiro de 95. Olha só, na mesma época que eu fazia o meu concurso, no final de 94, dezembro de 94, para a Fundação Cultural Piratini Rádio e Televisão, a TVE. Sim. Passei para a TVE. Final do governo do governador Alceu Colares. Exato. Porra, brincadeira. Doutor Luciano, vamos adiante, porque eu quero saber da questão da escola, né? Superior do Ministério Público, Fundação Escola Superior do Ministério Público. Estamos falando que tem 1 minutinho, não acredito que já foi o primeiro bloco. Nem recém comecei a entrevista e já terminou o primeiro bloco. Vamos fazer o seguinte, para responder com calma, daí no próximo bloco a gente vai voltar com o doutor Luciano falando sobre a questão da escola, né, da presidência e justamente da função na formação jurídica aqui do Estado. A gente já volta no instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, para lá de especial. Se você se conectou agora, a gente saiu do nosso estúdio lá na Masper TV, lá na Avenida Carlos Gomes, para vir aqui para um local muito bacana, muito especial, entrevistar uma pessoa muito legal. Olha, as histórias fora do ar, pena que tem história que não dá para contar fora do ar. Mas enfim, lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, Sinterg, Sindicato dos Servidores do nível superior, do Rio Grande do Sul. E você tem que conhecer a SPO Tecnologia, que é a SUSE, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde do seu município. Nos acompanha também lá no nosso canal no YouTube e também lá no nosso perfil no Instagram. E tem também
tem aí o apoio da nossa querida FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, né? Quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Estou recebendo o doutor Luciano contando histórias aqui, conterrâneo, tanto da capital como do interior do estado, mas eu quero falar agora, começar falando agora justamente sobre a Escola Superior do Ministério Público, a Fundação Escola Superior do Ministério Público, que está mudando, inclusive, de identidade visual, presidente. Como é que é isso? Bom, Cláudio, a gente tem essa história linda da FMP, porque a Fundação Escola Superior do Ministério Público ela é fundada em 30 de novembro de 1983, já tem 42 anos de idade. Ela é a mais antiga do Brasil e a maior dentre as fundações de escolas superiores dos Ministérios Públicos. Nós temos outras similares, outras congêneres no Brasil, mas a Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul é a primeira e é a maior. E o que acontece naquela quadra da história, e a gente tem que voltar ao começo dos anos 80, nós não tínhamos escolas de formação judicial do Ministério Público. Isso não existia. Mas era um conceito que se pensava, se imaginava que se pudesse ter justamente um núcleo de formação para os futuros juízes, para os futuros promotores. Nesse movimento, 2 colegas nossos vão à Europa e recolhem várias experiências na Itália, na Espanha, na França, e trazem esse material e, junto com outros colegas, deliberam fundar essa Escola Superior do Ministério Público, que surge como uma fundação instituída pela Associação do Ministério Público. Ela é uma fundação de direito privado, umbilicalmente ligada à Associação do Ministério Público, mas que tem no seu conselho deliberativo também o Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público. Então, ela é inteiramente privada do ponto de vista do financiamento, ela não recebe um único centavo aí do poder público, né? Ela se financia com suas próprias matrículas, com a venda dos seus produtos educacionais no mercado, ela compete no mercado com as outras instituições de ensino superior. Se é que nós podemos falar de competição ou concorrência, né? Porque há mercado para todos. Há mercado para todos, apesar das mudanças da estrutura demográfica e etária brasileira. A gente vai falar sobre isso. Isso, que nós estamos assistindo a um processo de transformação que vem de algum tempo e que muda um pouco o nosso perfil do aluno. Sim, né? sim. Passa a ser não só o egresso do ensino médio, mas também aquele que busca uma segunda graduação ou até mesmo uma terceira graduação. Nós temos esses perfis. E a gente vai constituir aqui na Fundação Escola Superior, no começo, uma unidade de capacitação voltada para os cursos preparatórios a concursos, né? Como esse que eu fiz lá há mais de 30 anos atrás, 32, 33 anos atrás. Então, tanto a escola da magistratura quanto a escola do Ministério Público, as escolas superiores, tinham essa característica, elas preparavam para os respectivos concursos. Então, você queria ser juiz, já fazia a escola da juiz. Você queria ser promotor, fazia a escola do Ministério Público. Que era o teu caso. Exatamente. Então, a gente ia tomando contato com as matérias, com as perspectivas, com os professores, que eram oriundos do Ministério Público, e tudo isso vai se consolidando até que, num determinado momento, se recebe a autorização do MEC para promover cursos de pós-graduação lato sensu, as chamadas especializações. Olha aí. E nós começamos ali no começo dos anos 2000 a ter essa oferta dos cursos de pós-graduação. O primeiro foi, inclusive, do direito da criança e do adolescente, né? Voltado a uma temática muito... Que hoje está... muito cara ao Ministério Público. Está presente hoje. Exato. Presente. Agora, com o advento do chamado ECA digital, Estatuto da Criança e Adolescente Digital. Então, é um nome muito bom, mas ele traz isso aí, né? Traz uma ideia justamente da gente proteger as nossas crianças e adolescentes no âmbito digital, porque o mundo digital, a internet, não é uma selva, né? Ou não deveria ser. É verdade, muito rápido. Ser. Os pais têm a noção que a criança está naquele ambiente, no quarto ali, né? Exatamente. Só que ali ele está conectado com... E aqui fazendo um parênteses, né? Nós... que temos mais de 50 anos, quando fomos apresentados aos jogos eletrônicos. É verdade. Primeiro nos fliperamas, depois... Fliperama, eles nem sabem o que é fliperama. Depois do Atari. A ideia é que você joga contra a máquina. É verdade. Hoje você joga contra outras pessoas online. Pessoas, é verdade. Com outras pessoas e contra outras pessoas. E se comunica com essas pessoas. É verdade. Então você pode ter realmente a presença do predador, do sujeito que está ali justamente em busca de interesses ilícitos em relação às crianças e
adolescentes que eles se encontram. Tem que ter essa atenção. Tem que ter uma atenção. E o formato que o Brasil encontrou justamente foi esse modelo legislativo nesse primeiro momento, e a lei vai sendo aprimorada à medida que a sua aplicação demonstrar os desafios concretos. Mas o que acontece é que nós temos essa especialização, depois são lançadas outras. Alguns anos mais tarde, nós obtivemos a autorização para ter o curso de graduação em Direito, o bacharelado em Direito. O próprio curso de Direito. E hoje nós temos, há 20 anos, o nosso curso de Direito. É a única Fundação Escola Superior do Ministério Público no Brasil que tem o curso de graduação. Tá aí o nome, então, Fundação Escola Superior do Ministério Público. Tem um curso de Direito, o sujeito se forma como advogado, só para entender. Exatamente. Aqui, você tem aqui o curso de graduação, tá. O menino vem no ensino médio, Isso. a menina vem no ensino médio, Isso. Ingressa aqui, ao cabo de 5 anos de estudos, sendo aprovado em todas as provas. Um advogado pronto para fazer o OAB. Bacharel em Direito. E depois vai fazer o exame de ordem. Depois nós temos as pós-graduações lato sensu, as especializações. Nós temos o mestrado acadêmico. Tá? Tivemos um ingresso agora no último processo seletivo. Que eu fiz, que é uma loucura, né? Exato, 27 alunos ingressaram no nosso mestrado acadêmico. Muito. E que é bastante rigoroso, exigente. Mestrado. Né? E nós temos os cursos preparatórios para concurso, eles ainda existem, tanto o extensivo quanto o intensivo. Nós temos os chamados cursos livres, que não são cursos gratuitos, são cursos que não conferem grau. Você quer fazer uma atualização em direito do consumidor e novas tecnologias. Agora nós temos um curso muito bom, perfeito, que nós lançamos agora com 100 horas aula, excelente, cobre toda a temática de LGPD, Sim. toda a temática de prompts. Sim. Nós temos um curso livre que é de, se eu bem me recordo, 12 horas aula, que é de inteligência artificial para a produção de textos jurídicos. Que agora está o último de maneira aí, ética. Né? Pois é, né? Nós não podemos ter a ilusão de que os profissionais não vão usar. Claro. Então eles têm que ser capacitados para isso. Né? Inclusive agora a CAPES fez uma nota técnica, agora uma resolução, autorizando o uso da inteligência artificial na redação, desde que seja feito o disclosure, né? Você diga, olha, eu usei para montar o texto. Então, todas as questões são tratadas. Então, nós temos, de certa forma, uma esteira de produtos aqui, que vai desde o produto graduação, que é o grande produto que nós oferecemos, que nós temos 750 alunos hoje, mestrado, pós-lato sensu, preparatórios, cursos livres, cursos in company. De repente, lá na Masper TV, nós precisamos de uma atualização aí faz lá de um ponto específico. Sim. Nós montamos para vocês. Ponto jurídico, a questão para a comunicação, né? Se pode falar, se não pode falar. Um tema que alguns acham que já passou a fonte. O principal, assim, a grande febre, eu digo ao contrário, agora é que vai começar. Lei Geral de Proteção de Dados, né? O tratamento de dados pessoais sensíveis. Isso. Agora, a INPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, está estruturada para começar as fiscalizações sobre as empresas. Gente, eu não paro de receber, por exemplo, presidente, ligação, é só você entrar na internet e dar seu telefone para quero olhar um apartamento, quero ver um imóvel, ou sei lá eu, quero ver um carro, ou comprou alguma coisa, misteriosamente começa a vir uma enxurrada de telefonemas, ou seja, os dados estão sendo utilizados. Não da melhor maneira. É verdade. Não da maneira mais republicando o telefone. Então, dá vontade de perguntar onde é que você conseguiu meu telefone. Então, e nós estamos hoje sediados aqui na Rua Coronel Genuíno, no número 421. Na parte física, aqui a presidência. Nós temos 7 andares aqui. Ocupamos 7 andares nesse prédio. Mas, gente... Né? Nós temos um auditório com mais de 100 lugares. Gente! Esta sala onde nós estamos se chama Tribunal Didático. Me tapei de orgulho agora. Ela simula uma sala de audiências, até a gente tirou aqui do outro lado para deixar aberto. É verdade. Mas ela tem um tribunal. Aqui, e nós temos aqui um pequeno auditório de 30 lugares aí que podemos fazer alguns eventos pocket size, assim, um lançamento de um livro, nós já tivemos aqui. Sensacional. E toda a atividade que é de simulação de uma sala de audiência ou de uma sala de tribunal. É verdade. Feito aqui, né, com a presidência aqui dos trabalhos, Ministério Público, Defesa, justamente para a gurizada ter experiência prática. Nós temos as salas de prática jurídica, né, no nosso núcleo de práticas jurídicas. Você não precisa levar um note, nada, tá tudo lá. Tá tudo lá. É sentar, logar e começar a trabalhar. Primeiro mundo. E todas as salas
de aula tem as telas interativas. Sim, né? Essas telas são touch, né? A gente consegue escrever, como você escreve com o dedo ou com a caneta, né? Nós temos ali a canetinha ali no canto, ó. Dá pra... Tá ali, ó, impressionante. Tem uma série de funcionalidades. Tudo. Então, assim, que na minha geração passei do quadro, não era nem o quadro negro, o quadro verde, né? O quadro verde, que não era negro, era verde, a lousa. O professor completamente sujo de giz no final da aula. E era assim mesmo. Depois para o quadro transparente com um pincel atômico. Isso aí. Hoje nós estamos já nessa etapa. E o bom é que você pode exportar o que você produziu durante a aula, abrir textos legais e comentá-los, imagina. Escrever sobre eles para poder fazer o destaque, passar um vídeo, abrir um vídeo do YouTube aqui, olha, nós vamos ver aqui, ó, sobre tal situação que foi ilustrada, vamos passar aqui, trazer a apresentação no PowerPoint ou qualquer outro tipo, no Canva, por exemplo, para a gente fazer a apresentação para os nossos alunos. Nós temos todas essas possibilidades, que hoje um dos grandes desafios, e nós temos assim os mais altos índices de excelência, é algo que muito nos orgulha. Nós temos as melhores avaliações no MEC, no Guia do Estadão, tudo que vocês puderem imaginar de métrica, nós estamos muito bem. Tudo... ENAD, está tudo ótimo. O que a gente pretende sempre? Fundir tradição com a hipermodernidade. Que esse é o grande desafio das empresas, não é só do meio jurídico, não é só das instituições de ensino superior. Como é que você se atualiza, embarca a tecnologia... Sem deixar de perder a tradição. Sem se perder na poeira. É isso. É isso que você tem que fazer. Então, esse é o nosso desafio. A gente tem que, de alguma maneira, conseguir fazer isso. A gente tem trazido muita tecnologia e esse processo agora de nova identidade visual veio justamente para isso. Fazia algum tempo que a gente estava com a mesma marca. Né? Agora que era essa aqui. Era essa. A gente mudou. Essa é anterior... Aquela que nós tivemos, a que veio depois era muito parecido com essa, mas serifada. Ela tinha a serifa, que são aqueles tracinhos na ponta dos caracteres. Agora nós trouxemos uma marca mais corporativa, justamente para enaltecer um momento da FMP como um produto de excelência. Tá certo, do ponto de vista, inclusive, gráfico, conceitual. E mais, sinalizar que nós estamos também atentos a todos os desafios contemporâneos da hipermodernidade. E nós também vamos oferecer não só um novo posicionamento estratégico, mas novas unidades de negócios, nós vamos ter o novo site, nós vamos ter a nova marca e nós vamos também oferecer tecnologia também para os nossos parceiros. Então a gente está reposicionando o nosso negócio, porque... Este é o movimento da vida. Não né? dá para parar. Heráclito, há 2.500 anos, já nos disse. Né? Aquele aforismo, aquele fragmento célebre que o homem não se banha 2 vezes no mesmo rio, porque a lei da vida é o movimento. É verdade. Se você ficar parado, você foi ultrapassado. Você tem que, no mínimo, se colocar em movimento para acompanhar os tempos. Há 2.000 anos. Está aqui, ó, e a parceria com a revista Em Evidência aqui, ó, está aqui com o ministro Fux aqui. Na capa, né? Já é bem antiga aqui, né? E o presidente Davi Medina, que era o nosso presidente na época, aqui bem na frente no cantinho. Sim. Vou dizer para o colega Davi aqui, com o cabelo que parece ligeiramente retocado, aqui na sua coloração, mas era um jovem à época, né? Foi o nosso presidente por 6 anos. Que maravilha. Belo colega, e estava no início da gestão. 2014 a revista. Brincadeira. Vamos terminar o segundo bloco já de novo, né? Já está aqui a produção me olhando aqui, né? O nosso diretor. Vamos fazer o intervalo em seguidinha. Não sai daí porque tem mais um bloco para a gente conversar e tal com o presidente Alexandre Sá. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, né? Hoje conversando com o presidente Luciano de Faria Brasil, presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público, aqui na sede, aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, batendo um papo muito bacana, né? Sobre a tradição e também sobre os desafios do direito, né? Principalmente aí no que diz respeito à escola, né? A Fundação Escola Superior do Ministério Público. A gente tem o apoio e o patrocínio de CDP, consultoria,
em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios do estado já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Sinterg, Sindicato dos Servidores do nível superior, do Rio Grande do Sul, e também a SPO Tecnologia, que tem a Suzy, a IA, né, que zera faltas em consultas aí, redefine também o cuidado da saúde do seu município. Lembrando também que a gente tem o apoio da FAMURS, a nossa querida FAMURS, somos municipalistas aí então, né? A força dos municípios, FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Presidente, nesse último bloco, então, a gente estava falando sobre a estrutura, né? Só para lembrar, a gente está numa parte aqui de uma estrutura física aqui da Escola Superior do Ministério Público, mas tem uma outra parte aqui no centro também? Não, nós temos aqui a nossa unidade central, ocupamos 7 andares aqui e estamos, isso é uma coisa que é bem interessante de destacar, do lado do chamado quadrilátero jurídico, que é algo que nos dá uma vantagem geográfica, topográfica, competitiva imensa. Porque uma parte muito grande dos nossos alunos vai fazer estágio. Sim. Vai fazer estágio. Fica prático. Não só nos escritórios de advocacia, mas também no poder público. Então, nós temos aqui, a uma distância de caminhada curta, nós temos o Tribunal Regional Federal, nós temos a Procuradoria da República, nós temos a Justiça Federal de primeiro e segundo grau, nós temos o Ministério Público do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça e os 2 prédios do Foro Central, Foro Central 1 e 2. A PGE também é aqui do lado, a PGM está aqui do outro lado do centro também, é só uma caminhadinha lá na 7 de setembro, não, na Siqueira Campos, E todas essas instituições interagem conosco. O estudante, a nossa aluna, o nosso aluno, basta ir à nossa central de estágios, fica aqui no 11º andar, não precisa ficar procurando, todas as informações são centralizadas e o sujeito pode se candidatar a toda essa carteira de estágios que nós temos aqui. Estágios não só nesses órgãos, mas também Tribunal de Contas, Polícia Civil, todas as instituições que compõem de maneira direta ou reflexo o sistema de administração da justiça estão aí. E os escritórios de advocacia também. Não é demais lembrar que é nosso vizinho, aqui, condômino também do prédio, os nossos queridos amigos Cláudio e Leonardo Lamac. Presidente da OAB. Exatamente, cujo escritório é aqui neste prédio, aqui no 3º andar. Dr. Cláudio, presidente da OAB do Estado do Rio Grande do Sul e presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Nacional. E o presidente Leonardo aí, agora nosso atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul, nosso querido amigo, grande gremista. Grande gremista? Grande tricolor. Muito bem, é verdade, grande amigo. Um abraço aí para o presidente, né, Leonardo Lamac. Falando sobre a questão, não posso deixar de falar ainda sobre a questão da formação, né, da questão dos operadores do direito, né, de todos os lados, tanto na questão pública, na carreira pública, da tecnologia, como nós estávamos falando antes, em relação à técnica, né? Vou pegar ali a questão da inteligência artificial. Eu lembro bem, presidente, por exemplo, né, se tem visto muito a criação não só de textos, mas de imagens e de áudio, você colocar, né? É um desafio para o direito, né? O que se pode, se pune, se não pune, da mesma maneira que a gente estava falando na questão do ECA, né? O direito avançar na questão da cyber, né? Da digital. E eu vejo assim, eu lembro, a gente estava falando sobre o Tribunal do Júri, eu vejo quando se tinha o sujeito que botava a mão na Bíblia e dizia juro falar a verdade. Eu acho que independente das tecnologias, a questão é que o sujeito tem que usar de uma maneira correta. Realmente está cada vez mais, pode colocar uma voz, né, do presidente ali falando uma coisa que ele não falou, da mesma maneira que acontece comigo, mas quem faz isso tem que ter, né, uma regra a seguir, e se não seguir, aí quem sabe aí o direito vai alcançar lá e vai responsabilizar. Como é que se vê isso? Vejo que situação inusitada e que momento histórico absolutamente inédito que a gente vive no curso da História da Humanidade. É verdade, né? É verdade. É a primeira vez que você tem a possibilidade de ter um auxiliar não humano que faça ou que cumpra suas tarefas de uma maneira bastante completa. Interage. Como se fosse um assessor, um estagiário virtual. Pode perguntar, ele pesquisa para você. E nós estamos já no limiar
digamos, na fronteira tecnológica em que o chamado deepfake será indistinguível da realidade. Sim. Se eu fizer um vídeo de ti e ele for bem feito, eu não vou ter como distinguir. Não vai chegar, tá bem quase. O Cláudio Andrade falou aquilo mesmo, não. Tá quase Hoje nós ainda temos algumas ali, imperfeições. Né? Isso. E muito em breve nós não teremos. Nenhuma. Porque há um crescimento exponencial da capacidade tecnológica das ferramentas de inteligência artificial. E isso tem várias implicações, né? Você vê, alguns anos atrás, uma das preocupações que todas as faculdades, universidades tinham era a questão do plágio. É verdade. Nós fomos os primeiros aqui detector de plágio. A adquirir um software antiplágio. O pessoal às vezes nos pedia emprestado. Eu que fiz mestrado, tinha que referenciar todo mundo. Se não referenciasse, o detector ia ver. Essa frase não é sua. Hoje o problema não é o plágio, o problema é a autoria. O que tem autoria? É verdade. O que foi simplesmente diferido para a máquina? O que foi diferido para a máquina e não foi comunicado? Inclusive que tem decisões jurídicas que não existiram, que a máquina às vezes dá uma viajada, digamos assim. O grande papel hoje do profissional do direito é na produção dos seus textos, das suas pesquisas, da consolidação das suas posições num documento, numa petição, é fazer a curadoria. A curadoria qualificada do que foi produzido. Porque nós não temos uma posição ludita, no sentido de, nós temos que dispensar a tecnologia. Nós sabemos que a roda da história não volta para trás. Ela não vai rodar para trás. Então, são ferramentas que se incorporam com um potencial explosivo e desconhecido no ambiente profissional da humanidade. Agora, hoje, nessa quadra da história, 2026, o que é indispensável? Você dar a ciência que usou e fazer a curadoria do resultado. Porque, como nós sabemos, a máquina erra, a máquina alucina. É verdade. É verdade. A máquina inventa. É verdade. E se você não fizer essa curadoria... O nome profissional, isso é uma realidade que não mudou. Nesse ponto, nós continuamos como há milhares de anos. A sua reputação é o seu melhor cartão de visita. A sua fama lhe precede. Então, hoje, fazer a curadoria do que é produzido é fazer a curadoria da própria reputação, da própria imagem. Olha só. Outra coisa, falas bem das imagens, né? Isso é um tema de proteção de dados. Pois é verdade. Hoje, você manda uma foto para um evento e há quase uma necessidade dos nossos profissionais aí de passar essa imagem numa ferramenta de IA. Isso. Mas eu não autorizei? Pois é. Assim, esse tipo de uso só pode ser feito se autorizado pelo titular dos dados pessoais. É verdade. Então, é verdade. Mas eu não quero que mexa na minha foto. Eu sou essa pessoa aí que eu mandei. Sim, mas é verdade. É a mesma coisa que você postar num jornal antigo, colocar o Photoshop, ou então recortar a cabecinha da pessoa, colar ali, tirar uma foto por cima e fazer uma montagem no jornal. E nós teremos cada vez mais problemas em relação a isso, né? Porque hoje se constituiu um ambiente cultural, uma atmosfera em que se acha interessante fazer necessariamente esse tratamento virtual da imagem. E se esconder atrás da internet. Mas isso não deve prosperar. Então, nós temos novos problemas éticos e novos problemas técnicos que geram problemas jurídicos. E o direito tem que ir atrás. Ele tem que dar conta, né? Por isso que as legislações são cada vez mais programáticas, estabelecendo os conceitos, princípios, porque há uma impossibilidade de regrar a realidade que se torna muito acelerada. Você podia ter nos anos 80 uma lei sobre o sistema financeiro que não valeria hoje. Ter mudanças substanciais. As pessoas usaram um cheque físico de 1981 a 89 sem nenhum problema. Mas no final da década de 90 já deixaram de usar. E hoje, se você conhecer alguém que usa um cheque físico, olha, você tira uma foto. Porque a tiara só aceita cheque. Um abraço pra tiara. Tem pra Disney. E aí a gente pensa assim, toda essa disciplina do direito comercial que nós tínhamos hoje, rebatizado como direito empresarial, em sua boa parte, títulos de crédito, a realidade do comércio eletrônico, a realidade os cartórios, tabelionatos. Você estabelece contratos a todo momento no seu celular. Contrato de adesão. Assina digital.
você fez uma compra, você aderiu a um serviço, você clicou naquela caixa de adesão, eu concordo, eu aceito. Você assinou um contrato. Né? Esses contratos que ninguém lê. E não é tão inocente. Os termos e condições gerais dos contratos ali na caixinha. Não são lidos por Serve ninguém. de prova. Então, hoje, sobreleva cada vez mais, isso foi o tema, inclusive, da conferência do professor Dr. Bruno Mirage, quando fez a conferência de abertura do nosso curso de Direito Consumidor e Novas Tecnologias, é que você não pode pensar mais que o direito comum da vida é o direito civil. É o direito civil, mas é o direito do consumidor. Porque hoje, efetivamente, aquela previsão, né, do Kennedy lá em 62, né, falando que todos nós somos consumidores, ela se materializa na segunda década, na terceira década do século XXI. Todos nós somos consumidores. O direito do consumidor e todas as proteções aí advindas regem as nossas situações do dia a dia. Tudo aquilo que a gente consome e regra, não são contratos de direito civil. Muito raramente. Então, você vai ter aí, vai comprar uma casa, etc., um apartamento. Mas, em regra, os contratos do dia a dia são contratos de consumo. E esses contratos de consumo são boa parte digitais. Então, tudo isso hoje reposicionou completamente a maneira que a gente interpreta e faz o direito. E isso tem uma repercussão na maneira como a gente ensina o direito. É verdade. Né? Porque você tem uma geração aí que nasceu depois de 2005. Nós somos a última que pegou a transição. Nós somos, talvez, a última geração no mercado de trabalho que cresceu sem internet. O analógico e viu a transformação. Tu deve ter feito, digital, como eu, o curso de datilografia. Sim, o pessoal nem sabe o que é isso. Isso eu tô associando. Máquina fotográfica com filme. A propósito, outro dia eu estava relendo um livro de poemas do grande cronista Paulo Mendes Campos, né, mineiro, daquela geração lá do Hélio Pellegrino, do Atlário Rezende, do Murilo Rubiel, e ele brincava, o único diploma que eu tenho é de datilografia. É verdade, né? O cara era grandão com aquele diploma. Hoje, né, isso tudo pertence a um passado relativamente remoto. Sim. Você tem que ir no Museu de Comunicação, Hipólito da Costa, para descobrir o que era. É uma máquina de escrever. Uma máquina de escrever. E tem que ensinar isso de uma maneira diferente para essa geração. O que acontece? Hoje, todo aluno, e isso não é uma crítica, é uma constatação, ele tem uma compreensão diferente, por exemplo, do tempo da aula, da atenção, do uso. E aí nós temos alguns movimentos, né? A gente viu aí que o INSPER, a Fundação Getúlio Vargas e mais uma outra instituição de ensino superior proibiram o uso do celular na sala de aula. E eu acho, em uma primeira mirada, sem aprofundar, é uma providência interessante e saneadora. Mas eu vou te fazer a pergunta. Uma boa parte dos nossos alunos hoje não tem caderno. Uma parte substantiva, não tem caderno físico. Eu gosto de anotar, canetinha. Uns tomam nota no tablet, outros no note, outros no celular, no bloco de notas. Isso aí. Tá? E esse aluno que está fazendo no bloco de notas, como é que ele fica? Você vai obrigá-lo a ter um tipo de aquisição no equipamento? São coisas assim que às vezes parecem, poxa vida. Eu fui acostumado assim. Hoje, para você ter a certeza absoluta de que a pergunta que você fizer no eventual trabalho para apresentar não vai ser simplesmente jogado no ChatGPT, o ideal é você fazer o trabalho na sala de aula. É verdade. À mão. Daí você vai ficar só para você. Porque nós também, e esse é o choque da tradição com a hipermodernidade, do qual deve emergir um tipo de síntese harmoniosa. Você não pode perder essa capacidade derivada da motricidade fina e da expressão escrita. Também. Isso eu sempre digo em sala de aula. Porque vocês vão fazer exame de ordem, vocês vão fazer um concurso público, vocês vão fazer algum tipo de avaliação que vocês vão ter que escrever. Então, vocês têm que saber escrever e com letra legível, que não seja hieroglífica ou cuneiforme. Você tem que saber sintetizar num espaço de tempo e tem que ter autoria. É verdade. Porque a autoria é algo que nós ainda perseguimos como decisivo na esfera da aprendizagem. Você tem que ter autoria, como tudo que você fizer na sua vida, que você vai assinar, tem que ser teu.
nosso tempo conversar com o presidente Luciano de Faria Brasil, doutor Luciano. Muito obrigado, viu, meu grande amigo. É uma paixão pelo direito, né? É uma coisa que vem lá da vida toda e a gente vai se encontrar outras vezes, porque eu tenho certeza que você de casa também gostou. Parabéns pela nova marca, né? Pela reformulação aí do visual. A gente vai se encontrar depois lá no evento. Comentário em Evidência. O comentário de Vladimir Chieli. O ano eleitoral praticamente nem começou ainda, embora nós estejamos no período previsto na legislação. Mas as preocupações inerentes não apenas ao processo eleitoral, mas sobretudo à própria manutenção dos orçamentos municipais em relação à receita está causando grande preocupação tanto nos entes municipais e certamente nos estados da federação. Mas é claro que o problema da receita, ele sempre é efetivamente significativo. No entanto, nós temos um problema que talvez seja bem maior do que a própria receita, que trata da despesa que tem aumentado de forma progressiva e sistemática, sem qualquer trégua de estabilização ao longo principalmente dos últimos anos, em especial agora com as ameaças de implantação de duas normas federais, uma que autoriza o chamado termo inventado descongelamento, porque não tem nada para descongelar de vantagens que foram proibidas lá no âmbito da pandemia em 2020, porque na verdade não houve suspensão ou congelamento de tais benefícios, vantagens inerentes aos planos de carreira e aos estatutos dos servidores públicos, mas houve uma verdadeira proibição de concessão naquele período da pandemia, justamente pela contribuição do poder público em relação a todos os custos que a pandemia gerou, especialmente para o orçamento público e para a receita geral no país inteiro. E é claro que essa situação ela preocupa muito porque na medida em que se concede tanto esta como a possibilidade de enquadramento de todos os servidores que eventualmente trabalhem na educação infantil e que tenham contato com as crianças, possam ser enquadrados como profissionais do magistério. E isso efetivamente altera de uma maneira substancial as questões internas da prefeitura, tanto no ordenamento administrativo, mas sobretudo as questões financeiras e orçamentárias. Com essas duas leis, a lei do descongelamento e eventualmente a aplicação da lei 15.326, não haverá condições alguma dos municípios suportarem orçamentariamente, não somente agora no presente exercício, mas também haverá um comprometimento significativo e irreversível, porque esta previsão implantada ela é permanente. Essa possibilidade de comprometimento ela atingirá os orçamentos dos próximos exercícios, né, e das próximas, inclusive, décadas, porque vai se estender ao longo de todos os anos. Então, efetivamente é um problema que tem que ser enfrentado pelos municípios, pelos gestores e, inclusive, pelos servidores, para, por exemplo, garantir a continuidade dos pagamentos em dia da remuneração e a continuidade da prestação do serviço público que não pode ser afetado. E você de casa também, viu? Obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho, tenho certeza que você gostou. Até a próxima.